Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, hoje com o tema Paulo Freire. Minha equipe é formada por mim, Janaína Rodrigues, Carlilândia Dionísio, Rosineida Rodrigues, Marcela Martins, Gabriela Martins e Maria de Fátima, turma Pedagogia da FASEC de Cariré. Professor mestre Edgley Furtado, com a disciplina História da Educação. Então, hoje a gente vai falar de um nome que é gigante, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, Paulo Freire. Ele foi educador, filósofo e é considerado um dos pensadores mais importantes da história da pedagogia moderna. Muita gente fala dele, mas será que a gente entende realmente a profundidade do que ele fez? Vamos lá, Maria de Fátima, explique quem foi ele e sua origem. Então, Paulo Regulus Neves Freire nasceu em Recife no dia 19 de setembro de 1921. A infância dele marcou tudo o que ele se tornou depois. Ele viveu a crise de 1929 e sentiu na pele o que é fome. Ele mesmo contava que a fome mudou a forma como ele aprendeu e entendeu o mundo. Foi prejudicado com desigualdade, que ele descobriu que a pobreza não é só falta de dinheiro, é falta de acesso e falta de voz. Ele se formou em Direito, mas na educação que encontrou sua missão. Lutou contra a ditadura, foi exilado, trabalhou em vários países, mas sempre com o mesmo foco: transformar a sociedade através do saber. Pessoal, agora a Marcela Martins vai falar sobre o método e a revolução do ensino. Gente, o método dele, antes dele, existia o que ele chamava de educação bancária. Imagina o professor, é o que tem o conhecimento e o aluno é só quem recebe, como se fosse uma conta bancária, onde só ele deposita informação. Freire odiava isso. Para ele, isso só servia para manter as pessoas dominadas, obedientes e sem pensar por si mesmo. Então ele criou um método totalmente diferente, que ao preferir sílabas soltas, ele usava palavras geradoras que tinham a ver com a vida real: trabalho, terra, casa, comida. O objetivo não era só decifrar letras, e sim ensinar a ler o mundo. A Rosineida Rodrigues vai continuar. Continuando. Abre aspas. Ele tinha uma frase famosa que resume tudo. Abre aspas. Ninguém educa ninguém. Ninguém educa a si mesmos. Os homens educam-se mutuamente, mediados pelo mundo. Fecha aspas. Abre aspas. Ou seja, o aprendizado tem que ser diálogo, troca. E mais, o conhecimento tem que servir para uma pessoa entender a sua realidade e ter condições de mudá-la. Fecha aspas. Agora a Gabriela Martins vai falar sobre o pensamento e a filosofia dele. O grande livro dele é referência até hoje. É o Pedagogia Oprimido. Nele, Freire defende que a educação não é neutra. O que ele serve para que as pessoas se adaptem com o mundo, aceite tudo como está. Ou ela serve para libertar ou para criticar, para transformar. Não tem meio termo. Então, galera, continuando. Outra frase dele, que é pura verdade, é, abre aspas, ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou sua construção, fecha aspas. Ele acreditou firmemente na esperança. Dizia, abre aspas, é impossível viver sem esperança, sem as crenças de que podemos melhorar, fecha aspas. Por isso ele falou que educar é um ato de amor, mas também é um ato de coragem. Paulo Freire foi um dos maiores educadores do mundo, famoso por sua pedagogia do oprimido. Seu pensamento defende que a educação não é neutra, ela serve tanto para manter o sistema atual quanto para libertar as pessoas. As principais ideias dele eram a educação bancária, criticava o método tradicional, onde o professor deposita conhecimentos na cabeça do aluno que fica passivo. A conscientização acredita que aprender é um ato de pensar criticamente sobre o mundo para transformá-lo. O diálogo, o ensino deve ser uma troca, onde o professor e aluno aprendem juntos baseado na realidade do estudante. Ou seja, ele criou 3 ideias ótimas, que são a educação bancária, a conscientização e o diálogo. Outra coisa que ele falava muito era sobre política e libertação. Para ele, educação e política andam juntos. O objetivo final não é só ensinar a ler e escrever, mas dar condições para que as pessoas se tornem sujeitos da própria história, capazes de lutar por justiça, igualdade e se libertar da opressão.
Ele dizia que, abre aspas, ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou sua construção. Fecha aspas. Agora, a Carlilândia vai falar a conclusão e o legado dele. Paulo Freire se foi em 1997, mas o legado dele está vivo mais do que nunca. Hoje, seus métodos são treinados no mundo todo e ele é patrono da educação nacional. O recado que ele deixa é que estudar não é um favor, é um direito, é uma ferramenta poderosa. Saber é poder e ninguém te domina se você tem consciência crítica da realidade. Como ele mesmo disse, abre aspas, ninguém é educado para fora da prática. Não se aprende só na teoria. Fecha aspas. Então, valorize o saber, questione e nunca pare de aprender. Então, gente, o pensamento de Paulo Freire é um chamado para ver a educação como ferramenta de libertação, não de dominação. Ele nos ensina que aprender é sempre um ato de coragem, de diálogo e de transformar o mundo juntos. E a frase que fecha tudo com chave de ouro é, abre aspas, a educação não muda o mundo, ela muda as pessoas que vão mudar o mundo. E aí, galera, é isso que resume a grandeza de Paulo Freire, um pensamento que não envelhece, que nos lembra todo dia que educar é mais do que dar aula, é lutar, é dialogar e é acreditar na gente. Então, pessoal, vocês gostaram de conhecer o pensamento do Paulo Freire? Se esse conteúdo ajudou você, já deixa o like aí, comenta aqui embaixo o que achou e compartilha esse vídeo com todo mundo. Vamos espalhar essa ideia boa. Um grande abraço e até a próxima!